Sejam muito bem-vindos ao Superacast. Este é um programa do Instituto Superateia que tem como objetivo trazer informação e conhecimento de qualidade para você, família atípica. E hoje nós estamos em um lugar muito especial, nós estamos em um seminário de autismo, TDAH e deficiência intelectual. E estamos com muitos profissionais aqui especializados na área. E eu trouxe aqui agora uma pessoa muito especial que vai falar de algo que nem sempre nós escutamos no dia a dia da clínica, que é sobre artes marciais. Nós estamos com o Felipe Nilo, então eu vou deixar agora o Felipe se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Muito feliz em poder trazer informação de qualidade. Bom, sou o professor Felipe Nilo, professor de artes marciais inclusivas. A minha especialidade maior é o jiu-jitsu, mas hoje nos nossos espaços nós atuamos com judô, psicomotricidade, treinamento funcional, musculação, exercício em movimento, né? Certo. E eu busco trazer as artes marciais como um complemento terapêutico para o desenvolvimento de pessoas com autismo e outras condições, né? Então já são mais de 13 anos atuando nessa área das artes marciais e autismo. Nossa, eu te confesso que é uma área que precisa ser mais explorada. Estou enganada? Nem um pouco. Porque a gente vê pouco ainda essa intervenção. Aqui na cidade mesmo eu sei que tem poucos profissionais, sabe? Sim, a gente tem pouca intervenção e na realidade também poucos profissionais qualificados. E os profissionais que surgem muitas das vezes querem surfar numa onda também, né? Exato. Eu estava conversando agora há pouco, antes de a gente iniciar a nossa gravação aqui com alguns professores, eu estava falando, o amor, ele não é suficiente para você sair metendo a mão, atendendo, igual muitas pessoas acham. Sim. O amor, ele é de suma importância, né? Você ter ali um amor pelo que você faz, a dedicação é muito bom. Mas o amor não é suficiente, né? Então, hoje a gente encontra muitas academias de artes marciais. É impossível contabilizar quantas academias de artes marciais nós temos pelo Brasil. Certo. Mas o Brasil hoje é um grande celeiro dos maiores nomes do mundo das artes marciais, seja do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do MMA, do Judô. Mas só que nós não encontramos professores de artes marciais qualificados a atuar com esse público. Porque na área do diferente autismo em si. Na área do autismo em si. Que é diferente. Sim. Não é simplesmente pegar, vou dar aula. O incluir não é você pegar a criança autista e jogar no grupo, atende aí. Sim. Isso não é inclusão, né? Isso aí é você estar cumprindo a lei, que a partir do momento que você tem um CNPJ na parede de sua academia ali, que é uma empresa, você tem que atender. Sim. Mas você precisa... É uma obrigação. É uma obrigação, você precisa se qualificar para isso. Então, quando a gente fala, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Quando a gente fala dessa área das artes marciais inclusivas serem pouco exploradas, elas são pouco exploradas da forma correta. Existem várias pessoas que usam o nome inclusivo porque o nome inclusivo é atrativo. Hoje é interessante, né? É interessante, é um mercado. Isso. É interessante você falar a minha academia é inclusiva, o meu espaço é inclusivo, mas quando você vai ver na prática não é. Sim. Então existem muitos profissionais que dizem inclusivo, mas não são. Mas quando a gente fala do nicho, a verdadeira arte marcial inclusiva ainda é pouco explorada. Sim. Porque dá trabalho. Sim. Não é simples. E deixa eu te dizer uma coisa, Felipe. Na clínica não é diferente, porque a gente encontrar hoje profissionais capacitados para esse atendimento também não é tão simples. Sim, é muito difícil. Também não é tão simples. Porque assim, se você parar para pensar, né? Com esse boom da cybercultura nesses últimos anos, eu falo que foi muito bom esse crescimento da cybercultura. Porém, esse crescimento da internet, da mídia social, acabou trazendo uma desqualificação muito grande também. Exato. Então, assim, muita gente... Eu vou dar um exemplo específico. Sim. Eu tenho treinamentos, cursos, palestras para o público de artes marciais, né? E tem as estratégias que a gente faz, não tem problema não falar de estratégia que a gente faz, né? Daí tem um treinamento gratuito que eu faço 2 vezes ao ano. Geralmente esse treinamento gratuito, ele tem 4 horas de duração e em média ali
5.000 a 8.000 professores participando de forma online ao vivo. É um número significativo. Significativo. É comum acabar os treinamentos, no outro dia você vê nas mídias sociais assim, professor inclusivo. Nossa. Você acha que um curso de 4 horas online vai tornar alguém qualificado? Não. A ideia é a gente trazer o quê? Uma clareza, mostrar Sim, o que é. tem como fazer, tem como olhar diferente. Sim, mas só que falta os profissionais qualificados. E hoje, como eu estou na área clínica também, né? O que você falou faz total sentido, é muito difícil. Muito difícil o profissional que queira, assim, fazer a diferença, que queira, assim, fazer uma coleta de dados real, que queira fazer uma anamnese, um programa real de intervenção. Né? Escutativa, então, nem se fala. É. Porque para mim a coisa mais ridícula que tem, desculpa, mas mais ridículo é o que acaba a sessão de terapia, o profissional vem e fala assim, mãe, foi super bem hoje, foi maravilhoso, ó, deu tudo certo. Deu o que certo? O que certo? Daí eu me coloco assim, eu falo, tá bom. Pra que eu tô levando meu filho ali então? Sempre tá bom, então não preciso levar meu filho, sempre tá perfeito. Exato. Nossa, Felipe, você falou algo muito importante. Na nossa clínica hoje a gente tem um momento de feedback pós-sessão. Então, toda sessão, na hora que termina, nós temos que ter o tempo com a família. Perfeito. Sabe? Porque ali, ó, o que foi feito, de que forma foi feito, o que foi alcançado, o que precisa ser dado continuidade em casa, porque nós temos todo um processo para ser dado continuidade. A generalização só vai acontecer se isso for dado continuidade. E aí é onde entra. Se não tem esse tempo, que seja um tempo mais rápido, porque a gente está ali no meio da semana e depois tem o acompanhamento parental, mas isso daí que você falou é imprescindível, porque o tal do tá bom... E você vê como que quando o trabalho é sério, tem conexão, né? Pessoal, a gente não conversou antes aqui de não mesmo. De metodologias, não. tudo. Hoje, para você ter ideia, a nossa metodologia, isso para todas as nossas unidades, é reservado um tempo final para devolutiva com a família. Com a família. A família, quando a criança inicia no nosso programa, a criança, nós fazemos o planejamento trimestral da criança, do que a gente vai trabalhar em cada semana e nós entregamos isso para a família. Para eles irem acompanhando. Então chega, por exemplo, na semana do dia 15, a família sabe o que vai ser trabalhado com o filho. Então acaba a sessão do dia 15, o professor, se ele não estiver alinhado com o que ele falou que estava, a família cobra. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E ao final do trimestre, nós fazemos o quê? Um relatório da evolução do trimestre, trazendo para a família, ó, nesses 3 meses seu filho atingiu isso aqui não atingiu, regrediu nisso. Então a família tem uma clareza do que está acontecendo. Por isso que eu falo que hoje nós não damos aulas de artes marciais. Nós fazemos um complemento terapêutico através da prática das artes marciais. Que legal. Felipe, e me fala uma coisa, quando, exemplo, eu tenho uma criança na minha clínica hoje, tá? Você recebe crianças nível 1, nível 2, nível 3? A primeira pergunta, tá? Depois, quando eu devo encaminhar ou é sempre? Que eu devo encaminhar para fazer, por exemplo, lá na sua clínica ou lá no seu espaço, as artes marciais? Vamos lá. Eu tenho uma filosofia que é o quê? Se você diz que você atende pessoas autistas, você não pode ter discriminação dentro do autismo. Sim, uau. Já começa por aí. Isso. Ah, na minha clínica eu atendo só nível de esporte 1. Desculpa, então você não é um bom profissional. Doa quem doer, podem me cancelar, não tem problema nenhum. Você está falando uma coisa aí, eu já tive profissionais assim, na contratação, é para atender que nível? Eu falei assim, todos? Não, dá vontade, assim, daí dá vontade de encarnar o ex-lutador, tá? Desculpa, mas é verdade, porque faz sentido. Exato. Então, hoje, nós atendemos todos os níveis de suporte, desde o 1 ao nível 3, desde daquele autista assim, que é imperceptível, que só quem realmente é um bom especialista fecha o diagnóstico. Que vai identificar. Ao nível de suporte 3, que chega amarrado numa camisa de força, literalmente. Sim. Isso é você olhar para a realidade. Nós atendemos todos os níveis de esporte, todas as comorbidades. Daí entra aquela questão, qual idade? Isso, importante. Nós atendemos todas as idades. Eu vi você falando hoje, tem criança de 10 meses. Tem bebê de 10 meses. Ai, hoje não existe uma idade pré-determinada para você iniciar a intervenção de artes marciais com pessoas autistas.
O que acontece que eu falo muito? O que existe é profissional qualificado ou não para o atendimento de cada faixa etária. Então, eu vou dar um exemplo lá da minha matriz, lá do nosso espaço. Eu tenho professores meus lá que eles têm um perfil para atender os pequenininhos, que eles tiram onda, que eu olho assim, eu falo, meu Deus. Mas se você coloca eles para atender um adolescente, já trava. Não que ele não seja um profissional ruim, mas já trava. Eu tenho profissional meu lá que ele tira onda com os adolescentes e adultos, mas se colocar o pequenininho para ele, não dá conta. É então, perfil, é né? perfil. Então não existe... E tá tudo certo tá isso daí, tudo certo, né? não tem problema nenhum. Sim. Né? E em qual momento encaminhar para as artes marciais? O que a gente tem que entender? As artes marciais, elas são movimento. Certo. A gente trabalha ali o exercício movimento, full time. Sim, é motor. É motor. Hoje, mais de 80% dos autistas têm o quê? Comprometimento motor. Sim. Ixi, muito mais do que a gente imagina, Então, quando o professor de artes marciais, ele tem o conhecimento do autismo, quando ele tem ali a base para atender esse público, a intervenção é imediata. Quanto antes, melhor. Porque quando a gente fala de arte marcial, eu sempre falo isso, as famílias, é muito comum as famílias chegarem no espaço e falar assim, ai, estou trazendo meu filho aqui para trabalhar a disciplina e o foco. Sim. E daí eu olho para a mãe e eu falo assim, mãe, então vou te falar uma coisa. Se você quer trabalhar a disciplina e o foco do seu filho, coloque em qualquer esporte. Qualquer esporte que tem um bom profissional vai trabalhar a disciplina e o foco. Sim. Vamos olhar para as artes marciais além da disciplina do foco. Quando eu falo de artes marciais de forma estruturada, eu estou falando de uma melhora motora ampla. Sim. Eu estou falando de uma melhora motora fina. Eu estou falando do tempo de ganho de atenção. Sim. Frustração, uma das maiores dificuldades nós temos com as nossas crianças, trabalhar a frustração. Sim. Socialização, autocontrole, autoconfiança, desenvolvimento do amor próprio, conhecer o próprio corpo, entender que o seu corpo, identidade, pertencimento, cuidado. Uau. Olha quanta coisa. Comunicação, Sim. turno de fala. Eu vi você falando lá e falei, gente, que interessante. Você quer um exemplo? Não sou fonoaudiólogo, tá? Mas, assim, princípios ali, né? Que a gente aprende a falar alguns dos inúmeros princípios. Copiando ação. Sim. Se eu não sustento o contato visual, como que eu vou copiar ação e desenvolver? Não vai. Não vai. A arte marcial trabalha o aumento do contato visual, esse ganho do tempo de atenção de forma natural, sem ser invasivo. Sim. Outra forma que a gente precisa para conseguir falar, controle do core. Se eu não tenho um controle respiratório, como que eu vou... Arte marcial trabalha o controle respiratório o tempo todo. Uau. Então, olha como que a gente precisa olhar para as artes marciais além da disciplina do foco. Da luta, que às vezes... A luta é só a cerejinha do bolo. Sim, é um plus. É um plus, é você olhar os movimentos. Tanto que dentro das 28 práticas baseadas em evidência, nós temos lá o exercício e movimento como uma prática baseada em evidência. Ali para o exercício e movimento, foram 17 artigos científicos ali analisados, para que pudesse ser validado. Inúmeros dos artigos que estavam ali, artigos de artes marciais. Então nós estamos falando de algo sério, algo evidenciado, mas precisa ser feito com responsabilidade. Sim. Entendeu? É olhar para cada criança como única. Esse negócio, vamos tratar todo mundo igual, não existe. Eu falo, Felipe, que isso daí não existe nem para neurotípico. Nem um pouco. Porque a criança é única, o ser humano é único. Sim. E como que vai olhar e colocar tudo num pacote? Não tem como. Não. Então imagina só, o que seria um programa ideal, por exemplo? Eu pego a criança numa aula individual. Mas isso não é inclusivo. Não é inclusivo, fica quietinho aí primeiro, vamos entender. Sim. Vou pegar essa criança no individual, eu vou ver quais são as áreas que eu posso potencializar. Sim. Essa criança ela é muito insegura, eu vou trabalhar essa segurança dela. Sim. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, tá bem, eu vou pegar uma criança da mais ou menos a mesma idade e vou começar a colocar em dupla, para ver como que vai se sentir, como que vai ser a segurança. Deu bom em dupla? Vamos manter em dupla? Uau, isso é muito coerente, porque na clínica também a gente faz o quê? Por exemplo, a nossa clínica hoje, o nosso trabalho é 100% individual.
Então não tem essa historinha de fazer sessão em grupo, Uma a não progressão. ser que essa criança precise trabalhar a socialização e aí nós temos um objetivo com isso e aí a gente vai pegar 2 crianças que estão mais ou menos ali na mesma faixa de desenvolvimento e a gente vai colocar pontualmente para ser trabalhado. A socialização, aquela habilidade. Mas o primeiro é o individual. É isso. Porque, assim, é no individual que eu vou conseguir ter a percepção do que eu preciso explorar desse aluno meu. Não adianta. Você acha que se eu pego um grupo, vou falar de um grupo pequeno, de 10 alunos, você acha que eu vou conseguir olhar para ver se um aluno meu, na hora do treino, se ele está compensando um lado mais do que o outro? Não. Para saber se a motricidade dele de força, se a força dele tá boa, não boa. Então no individual eu vou lapidando, daí eu coloco em dupla. Deu bom em dupla? Eu vou manter ele em dupla um período. Tá muito bem em dupla, daí o que eu faço? Eu migro para um grupinho de 4 aluninhos. Sim. Mantenho então mais ou menos na mesma faixa. Na mesma faixa etária. A criança tá muito bem no grupinho de 4 aluninhos, desenvolvida. É a hora que eu falo tchau para a mãe. Eu chamo a mamãe. Pode matricular na academia regular, que ele está pronto para ir para o regular. Uau, olha Esse que legal. É o objetivo de treino. Isso é ser inclusivo. Sim. Com inteligência. Sim. Com propósito, com sabedoria e com metodologia. Mas, Felipe, eu acho que essa inclusão diferente disso que a gente está conversando aqui é uma inclusão que ela é feita só olhando para o bolso, da clínica ou do profissional. Sim, exatamente. Eu acho que está muito ligado a isso, porque quem entende mesmo de desenvolvimento, de aba, de todo esse processo, porque acaba que o que você faz no individual é um treino. Sim. E é um treino de atenção compartilhada. Hoje a nossa metodologia, ela é 100% baseada em análise de comportamento. Hoje a nossa metodologia, ela é acompanhada e revisada por uma analista do comportamento. Olha isso. Além disso, a nossa metodologia, ela é revisada e acompanhada pela maior referência hoje que a gente pode falar da neuropediatria do Brasil, que é o Dr. Paulo. Então, assim, o que a gente traz não é uma aulinha de arte marcial. Sim. A gente traz aqui um complemento terapêutico. Clínico. Daí entra um ponto importante, que daí eu já bato muito no pessoal. Não é terapia. Sim. Porque o pessoal não substitui. Não substitui não é, porque o pessoal quer ver uma frase, correr é minha terapia, ir pro CrossFit é minha terapia. Desculpa, não é. Tá bom? É seu complemento terapêutico. Eu dou o meu exemplo, Felipe. Não tem problema nenhum falar isso em podcast, primeira vez até que eu vou falar. Em 2015 eu tive uma depressão profunda. Sim. Não foi o jiu-jitsu que me curou não, tá? Foi no psiquiatra, tomar remédio, acompanhamento psicológico. Sim. E o jiu-jitsu foi um excelente complemento terapêutico para que eu saísse daquela situação. Sim. Então hoje o que a gente precisa entender é que as artes marciais elas são um excelente complemento terapêutico para as nossas crianças quando trabalhado com a equipe multidisciplinar, com o grupo, com tudo. Com os objetivos traçados. Exatamente. Felipe, agora uma outra coisa aqui para a gente trazer clareza para os pais. Você já trouxe algumas coisas aqui, mas eu queria que você pontuasse algumas assim bem pontual para ficar bem claro. Você trouxe aqui várias situações para que o juiz, em que essas artes marciais são importantes. Mas assim, benefícios claros. O que são os objetivos claros quando você começa com uma criança? Eu vi que você já trouxe uma linha de raciocínio aí, que você já trouxe até a alta. Exatamente. Mas assim, de forma que os pais entendam quais são os benefícios das artes marciais para essa criança. Quando eu falo de benefícios de artes marciais para pessoas com autismo, ganho de força, nós sabemos a hipotonia. Isso. Então as artes marciais trabalham muito um ganho de força. Ganho de tempo de atenção, sustentar o tempo de atenção de forma não invasiva. Nós estamos falando de aumento da autoconfiança. Muitos autistas são inseguros, então essa confiança é muito grande. E o aumento da autoconfiança é muito legal, porque é muito natural da tradição das artes marciais trabalhar isso, e o professor de artes marciais, ele trabalha isso de forma assim, sem pensar. Leve, né? Desde a primeira aula sua, você escuta assim, caraca, você é bom, você é um campeão, você é fera. Uau. E é natural. Não é algo fortalecendo aquilo ali dentro da criança. Isso só vai potencializando. Você consegue. Isso. Você pode. Isso é muito enraizado. Então esse aumento da autoconfiança. Trabalhar com a frustração. Hoje uma das maiores dificuldades que nós temos com as nossas crianças e jovens, sendo autistas ou não. Sim. Tá?
Frustração. Vou dar um exemplo. Eu tenho um em casa de 11 anos, Aham. não é autista, mas quando vira para ele, filho, tá na hora de tomar banho, desliga o computador. Ou não pode. Nossa. É. Agora imagina isso pro autista, Sim, que tem dificuldade na compreensão. sim. Então a arte marcial ela trabalha a frustração diariamente, todo treino. Gente, vocês estão pegando esses benefícios, olha isso. Vamos lá. A socialização. Sim, E a socialização é uma coisa muito importante você falar. O que a socialização ela está ligada diretamente ao motor. é? Porque imagina só, Interessante. chega no recreio, Aham, o autista ele tem um comprometimento motor. O que domina a escola? O tal do futebol. Todo mundo vai jogar bola. O autista não consegue acompanhar o ritmo do futebol. Ele é excluído. Ele sofre bullying. sim, Daí, quando ele tenta jogar bola, todo mundo zoa ele. Ele prefere o quê? Se isolar, se isolar. ficar sozinho. Sim, Daí ele vai para o jiu-jitsu. E daí no jiu-jitsu, de forma natural, você trabalha ganho de força, você trabalha equilíbrio, você trabalha membros superiores e inferiores, você trabalha lateralidade de forma natural, qualquer treino. sim. E ele começa parte do a treino. melhorar todo o motor dele, ele começa a se sentir mais seguro para conversar, Uhum. para socializar. Então, o socializar é muito importante, a arte marcial trabalha muito isso. O turno de fala, saber o momento A hora de fazer a troca. de fazer a troca. Olha quantos benefícios nós temos. Então hoje, se eu fosse falar de benefícios aqui, a gente precisa de mais umas 2 horas assim para aprofundar mesmo. Sim. De forma clara, esses são alguns dos inúmeros benefícios que nós temos hoje através das artes marciais. Olha, eu vou te confessar que até eu estou surpresa com tanta coisa que pode ser trabalhado nessa área, porque eu te confesso que nós vamos até conversar sobre isso, tá? Sim. Depois, por causa da clínica. Porque o que acontece às vezes hoje é uma prática de psicomotricidade, fisioterapia dentro da clínica. Sim. Eu, por exemplo, tenho pacientes já adolescentes, lá em São Paulo mesmo eu tenho bastante. E o que a gente está observando? Esse paciente ainda com essa frustração, com essa baixa autoestima, sabe? E olha só, é o que você falou, é de forma espontânea. Você não precisa da psicóloga ficar lá falando e batendo naquela tem uma tecla. história muito legal. Eu estava com um aluno, são vários agora, Sim. mas tem um aluno que marcou muito. Que ele chegou pra gente pré-adolescente, autoestima zerada, zero. A gente começou o trabalho com ele e ele criou gosto mesmo pela luta. E um dia, eu tenho isso filmado, e um dia acabou o treino, ele tirou o kimono assim, eu sou bom, olha aqui. Que legal. Tipo, eu olhei assim, que isso, moleque, esse autoestima. Ele saiu daquela... Você tem que ver na musculação, né? Que a gente tem musculação também nas nossas clínicas. Tem aluno que acaba o treino e tira a camisa e fica de frente pro espelho. Olha só. Gente, Vira uma chave. vira uma chave. Isso é incrível. Não, e o adolescente precisa disso, dessa afirmação, né? Desse reconhecimento. Sim. Mas sabe o que gera o resultado também? Eu vou te falar. Tem uma história muito legal, eu vou relatar aqui, mas nós entendemos o quê? Lá no nosso espaço, eu recebo pessoas com autismo. Sim. Eu não recebo autismo com pessoas. Que diferença. Antes do autismo, existe um indivíduo. Existe o ser humano. E esse indivíduo ele vai ter o comportamento dele. Sim. Então, pare e pensa. Eu tenho muito pré-adolescente, adolescente e adulto. Como que eles veem o grupo deles do dia a dia tratando o outro? Quando tá pelas costas, e aí, bora, você aqui zoando. Daí imagina um adolescente meu chegar lá no meu espaço, eu olho assim, eu vou dar um exemplo aqui real. Vitor, vamos pular, Vitinho? Que bonitinho! Um marmanjo de 27 anos. Não dá. Daí eu vou dar um relato para você, real isso, do Vitor. O Vitor chegou para mim num contexto assim muito grave, com 16 anos. E esses relatos eu posso trazer, tá? Fiquem tranquilos. Um relato assim, muito delicado. Então foi um período muito grande. Eu já saí da minha casa sábado à noite para ir na casa do Vitor, desamarrar ele e ficar caminhando com ele na praia até 2 da manhã. Meu Deus. Então, assim, é um vínculo muito forte. E é um vínculo muito forte, sim, né? Sim. E o Vitor, o único lugar que ele aceita é no nosso espaço, né? E ele tá com 26 ou 27 anos.
Aí o Vitor, ele chega com um tablet encaixado aqui, a tela e o celular, que quando ele chega eu já olha aí, desliga o celular lá da porta, vai, desliga, bora, rapaz. Ele pega, quando ele entra, ele toma um tapa nas costas, bora moleque, vai, vamos treinar. E ele morre de rir, ele se diverte, mas é toda uma história. Sim. Ele já põe o kimono. E teve um dia que o Vitor chegou e eu fiz isso. Bora, dei um tapa nas costas, bora moleque, já vê esse kimono aí, tá gordo, cara, vamos emagrecer. E tinha uma mãe nova lá no espaço. Não deve ter entendido nada. Essa mãe olhou, ficou travada, beleza. Quando foi mais à noite, a mãe do Vitor mandou uma mensagem com um print. Essa mãe foi no Instagram meu. Ela achou uma foto minha com o Vitor, foi nos comentários, deduziu que um dos comentários era da mãe do Vitor e mandou um texto enorme pra mãe do Vitor, falando que você tinha feito. Maltratado. Daí a mãe do Vitor respondeu ela, né? Fique tranquila, na minha frente o Felipe faz pior. Porque assim, meu Deus. O Vitor, quando ele chegou, ele usava capacete. Olha só. A cabeça dele, o crânio dele é afundado, de tanto que ele se autolesionava. Sim. E a gente conseguiu levar, assim, eu não vou falar de extinção 100% desse comportamento, mas uma diminuição de 90%. Então, tem a gratidão que essa mãe deve ter. Então hoje nós tratamos, o trabalho ele dá tão certo exatamente porque nós atendemos pessoas com autismo. Sim. Então teve um caso, por exemplo, de um aluno meu que isso foi comigo, também acabou o atendimento, eu subi com o aluno subiu no meu sofá e começou a pular. Daí eu olhei para o aluno na frente, era o pai que levou, daí eu olhei para o aluno e desce do meu sofá. Daí o pai olhou, não professor, é por causa do autismo. Eu falei, não pai, falta de educação mesmo, tem que educar, isso não tem nada a ver com autismo não. Exato. Então, eu trago muito essa realidade. Sim. Que muitas das vezes o ambiente clínico em si não pode trazer por N motivos. Sim. Mas eu trago porque eu quero que a família chegue no nosso ambiente e sinta que ali é o ambiente mais comum possível para ela. Sim. Mais comum, tanto que não tem símbolo no meu ambiente. Ali a minha recepcionista não fica na recepção, fica numa sala separada, a família chega e faz café. Porque a ideia é de se sentir em casa. Em casa. Então eu brinco com os pais, a gente se diverte. E ali a família é cuidada. Eu tenho pai que treina hoje, eu tenho mãe que treina. E fazendo o quê? Um trabalho. Se envolveram no processo. Eu tenho uma família lá que treina a família inteira, a mãe, o pai e os filhos todos. E só um é autista. E o resto dos filhos. Mas entrou todo mundo no contexto. Cada um no seu atendimento individualizado ainda, né? Sim. Sim. Então é isso, nós precisamos trazer as artes marciais para ter resultados reais, sim, de forma estruturada, olhando primeiro para o indivíduo, depois para o diagnóstico. Nossa, isso é muito importante. Sabe por quê, Felipe? Olha-se muito para o diagnóstico hoje e é como se determinasse o futuro. E eu não gosto disso. Eu tenho que controlar minha língua para não falar uns palavrão, porque assim, a minha vontade é xingar às vezes. É porque se a gente pega e fica olhando para o diagnóstico, eu paro de perder o sentido de fazer tudo aquilo acontecer para que esse futuro seja alterado. Isso. Então, assim, o diagnóstico, ele não vai determinar quem o indivíduo é. Não. Ele vai dar um norte para que possamos desenvolver um trabalho para que esse indivíduo se desenvolva. Exato. Eu estava falando hoje ali, né, na palestra, todo indivíduo tem seu potencial. E o que a gente precisa fazer enquanto profissional é encontrar isso. Exatamente, e potencializar isso. Por exemplo, eu não permito frase do eu não consigo. E você sabe uma coisa que a gente... Mas ao mesmo tempo eu também não ignoro essa frase. Sim. Nós temos um hábito muito feio que às vezes a gente acha que está encorajando a criança, mas nós não estamos encorajando e sim ignorando. Imagina só, seu filho olha para você e fala assim, papai, eu não consigo chutar a bola. Daí o que a gente faz? Não, filho, você consegue sim, cara, você é bom. Não, papai, eu não consigo, é difícil. Não, você consegue. Ele acabou de expressar para mim que é difícil. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que... Existe uma realidade. Eu tenho que olhar para ele, filho, eu entendi que isso é difícil para você. Eu sei que é difícil para você, mas a gente pode trabalhar isso. Exato. Vamos lá, você consegue. Eu mostro para o meu filho
que eu compreendi a dificuldade Sim. dele, que realmente é difícil. Você acolhe nesse mas primeiro mas eu momento. mostro para ele Sim. que é possível. Sim. E não simplesmente, não é difícil não, cara, você consegue. Não é ignorar. Eu não posso ignorar. Não é difícil para mim, que já sou adulto, mas para ele é. Sim. Eu costumo dizer, para quem que é isso? Né? Não é difícil para quem. Isso aí. Né? Perfeito. Nossa, isso é muito legal, porque eu tenho uma filha de 14 anos e ela, às vezes, quando traz os desafios, eu falo assim, é só a gente buscar uma nova forma de fazer. É isso o que hoje você ainda não consegue. Vamos juntas? Faz mais uma vez de forma diferente. Eu entendi, mas vamos? É isso. Isso é o adaptar. É. Isso é o trazer estratégias. E a minha não é autista, né? Mas é neurotípica, Sim. mas Mas não muda, isso. né? Esse A é o estratégia ponto. não muda. E você sabe uma coisa que me chateia muito? Eu vou falar especificamente das artes marciais. Hoje eu tenho visto muito assim, artes marciais inclusivas. Daí eu pego os vídeos e olho assim aquele tatame cheio de cone, coisa colorida, linda, maravilhoso. Daí eu fico olhando, Aham, legal, bacana. Mas cadê a arte marcial? aham, Adaptar não é perder a essência do que você quer ensinar. sim. O Uau. adaptar é você achar meios para que o indivíduo aprenda aquilo Mas aquilo que precisa ser que é aprendido, proposto. né? Por exemplo, É, qual que é a essência da arte marcial? Nós temos as graduações, as trocas de faixas. sim. Todos os nossos alunos trocam de faixa. Precisa evoluir, isso é evolução. Porém, ele só vai trocar de faixa se ele atingir o requisito para a faixa que ele Sim. precisa trocar. Ele não vai trocar de faixa porque ele é autista bonitinho. E cabe a quem fazer com que esse aluno atinja esse objetivo? Ao professor. Sim, Adaptar, arrumar meios. Mas os nossos alunos eles só são graduados se atingir o objetivo. sim. Se não atingir o objetivo, não vai ser graduado. Não vai passar de série, né? Não vai, pronto. Sim. Entendeu? Simples assim. Nossa, Felipe, você está sendo muito duro. Não, é a vida, é assim. A vida É porque cruel. quando ele for adulto, lá fora, Vai não ser vai assim. ter isso aí, né? É isso. Não vai ter essa coisa de, não, você... Não, então pode vir. Não existe. Não vai. Vai pro mercado de trabalho. Não E vai. é cruel. É. É cruel. Então, se a gente não ensina, né? Eu falo até com os pais, olha, antes de ser autista é uma criança, antes de ser autista ou não precisa ser dito da mesma forma. Nossa, é o que eu mais faço. Porque isso a gente vai... Eu falo que quem não dá limite para uma criança, você pode estar criando um monstro. E isso é qualquer criança. Sim. Independente de diagnóstico, independente de qualquer Exato, um. eu É concordo. qualquer um. E é em tudo. Na vida a gente precisa impor limites. Sim. Se você não impõe limites, você quer um exemplo, porque, assim, é só um exemplo, talvez até entendam de forma ruim. Por que muitas mulheres hoje são vítimas de violência doméstica? Porque na primeira vez que o marido falou alto, não soube pôr limite nele e falar posicionou. que não admitia ele falar alto. Sim. Quando ele falou alto a primeira vez, deu autoridade para ele segurar forte no braço a primeira vez, que deu autoridade para dar o primeiro aperto no braço, que deu autoridade para dar o primeiro tapa. É verdade. Entendeu? Essa é a realidade. Então a gente precisa É impor o limite, limite. sim. É. Não é Eu não. falo que o meu limite começa quando o do outro acaba, Perfeito, é isso. né? E isso não é diferente na criança, Perfeito. né? Felipe, a gente podia ficar aqui a tarde toda Olha, contando o caso. eu falei para vocês, pessoal, eu falei para ela, olha, não me dá trela não que eu não paro. Contando experiência, mas eu vou te fazer um convite para a gente voltar a fazer um outro Sem podcast. sombra de porque dúvida. eu vou te confessar que eu estou surpresa com tanta informação que eu recebi aqui hoje. Que bom, fico feliz. Eu vou te confessar que está saindo uma profissional da área aqui hoje que tinha pouco conhecimento a respeito. Tá? Fico E eu feliz. fiquei muito feliz de ver o trabalho de excelência que vocês fazem, porque eu estou vendo que é um complemento de tudo aquilo que a clínica faz. Então é necessário. É simplesmente necessário. Necessário. Né? Vamos fazer isso, vamos combinar um outro horário. Vamos, eu vou lá em Outro São Paulo, a dia, sede é em São Paulo, São né? Paulo, Vou fazer questão. E a gente faz um outro podcast. Me comprometo. Isso. E, ó, já aqui, para não dizer que não falo, me comprometo Isso. em gravar mais uma vez Pronto. na sede em São Paulo. Pronto, porque aí a gente traz mais informações para essas famílias. Perfeito. Combinado? Vai ser um prazer enorme. Uau! Esse Eu é o acho nosso que objetivo. essa forma de comunicação é uma forma muito leve, porque a gente vai falar com um público que às vezes vai entender de artes marciais e outro que não. Então, Exatamente. da forma como você trouxe, ficou muito claro para todos nós. Muito tá? obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Gente, nós estamos finalizando mais um podcast e eu queria te pedir muito que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós estamos com vídeos novos toda semana e nós trazemos conhecimentos de qualidade para você, família atípica. E eu queria te pedir, ativa aí os sininhos para você receber as notificações na hora que os vídeos saem. Você vai receber em primeira mão.
E olha, finalizamos mais esse podcast e te encontramos no próximo episódio.